a nossa gratidão por esse instante de amor em que possamos aprender e passar as lições que os mensageiros de Jesus nos trazem. Iniciamos com uma oração de gratidão e de pedido de socorro. Como sempre, Senhor, tem sido grande as nossas tribulações. Ajuda-nos, Pai, para que continuemos com fé, esperança e amor. Cubra-nos com a Tua misericórdia, para que possamos vencer medos e aflições decorrentes das dificuldades e provações. Rogamos por equilíbrio para a ação da nossa caminhada, que seja justa. Fortalece-nos, Senhor, neste caminho de amor que escolhemos, de paz, de renovação dos valores morais. Livra-nos do medo, do temor, da aflição e abençoa-nos um instante para que possamos levar essa bênção de luz para cada irmão em humanidade. Assim seja. Nós fizemos uma prece que não tem nome, né? Não tem nenhum nome aqui dizendo quem foi que teve esse pensamento tão lindo de amor e de paz. Mas quem foi possa receber a nossa vibração de muita gratidão por conhecer tão lindas palavras, tão justas e com um socorro enorme de que precisamos cada um de nós. Jesus disse que seríamos bem-aventurados se fôssemos pacíficos, misericordiosos. E muitas vezes essa passividade e essa misericórdia que Jesus nos ensina tanto, ela tem que começar em nós, por nós. Nós temos que cuidar do nosso comportamento. E esse comportamento, ele vem de pensamentos e de sentimentos. E às vezes, numa aflição, numa dificuldade, nós deixamos de cuidar desse sentimento amoroso, fraterno, de fé, de luz. E a nossa vibração, ela cai, e aí nós nos perdemos, né? Que pena. Ainda não somos fortalecidos nessa fé que Jesus nos ensina. Essa fé que confia, que dá o passo certo porque sabe que Deus está ali conosco e que o Mestre nunca nos abandona. Ele disse: estarei contigo até o fim dos tempos. E a gente esquece disso. E aí o nosso Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, ele fala da grandeza divina, daquilo que muitas vezes a gente não tem a menor noção. A gente nem lembra dessa grandeza de Deus, né? Que é o nosso socorro sempre, que é o amor que nos mantém em pé. E a mediunidade é do nosso Chico Xavier, e Emmanuel diz assim: a pobreza considerada em sua expressão de carência absoluta, em verdade, só existe no homem quando o homem se afasta dos tesouros divinos que lhe enriquecem a alma. Move-se a terra no espaço entre milhões de mundos. Nasce a criatura
no seio da humanidade entre milhões de seres irmãos. Para desenvolver-se na esfera carnal, recebe um corpo constituído de milhões de células e comumente dispõe de milhões de minutos para educar-se e engrandecer-se. Alteram-se a cada hora milhões de existências nos reinos inferiores da natureza, para que não lhes falte força e combustível na máquina fisiológica. Abençoado instrumento com que pode aproveitar as múltiplas oportunidades de evolução e aprimoramento que a experiência terrestre lhes oferece a cada passo do dia. Tudo é grande na casa de Deus, e todas as bênçãos de Deus no universo são administradas em máxima expressão. A gente precisa lembrar que Deus, Pai nosso, né, como diz Jesus, como nos ensina Jesus, Ele tem um amor tão imenso para conosco, que não nos julga, que não aponta os nossos erros, mas que simplesmente nos ensina a refazê-los. Mas nos ensina a refazê-los com tanto amor, tão grande, que a gente refaz e só sente dor, só tem lágrimas e aflição ao refazer os nossos erros, porque nós deixamos um caminho de muito espinho. E na medida em que nós vamos refazendo o nosso caminho, os espinhos que deixamos ali plantados ontem nos ferem. E a gente sente a dor daqueles que passaram por ali e se espinharam com os espinhos que nós deixamos ali plantados. Essa é a dor que sentimos, é a dificuldade, é a aflição que sentimos. Não por falta de amor de Deus, porque Ele nos permite aprender de novo. E esse aprendizado, às vezes, tão desvalorizado por nós em certos tempos passados, que hoje ele se torna um pouco difícil de entender. Mas estão aí os mensageiros de Jesus nos ensinando todas as vezes que nós os procurarmos e todas as vezes que nós nos ligarmos a Jesus, nós teremos a resposta. E Ele nos ajuda a transpor o caminho que nós deixamos tão sujo, tão empedrado. Ele nos ajuda a limpar. Senão a dor seria muito maior, né? E Emmanuel diz assim, ó, tenhamos suficiente disposição de aprender e servir, e acumularemos em nós mesmos não as cruzes de ouro e fogo, sangue e lágrimas, que tantas vezes nos arrastam aos precipícios da treva, sob o fardo espinhoso das provações que atraímos com a nossa própria leviandade, mas sim os talentos de amor, suscetíveis de soerguer-nos da sombra do vale para o fulgor dos cimos, dos altos. Não num passo mágico, mas num passo em que daremos, principalmente junto com aqueles que nós desprezamos no caminho, julgamos no nosso caminho. São as companhias que muitas vezes caminham conosco e que a gente não aceitou. Então, nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, que nos lembra
que somos uma família universal e que não podemos caminhar com medos, com temores e principalmente com inimizades. E nos ensina um caminho de amor e de luz. Por isso que ele disse que seríamos bem-aventurados se fôssemos aflitos, porque o aflito, ele para pensar o que está acontecendo e ele se liga ao mais alto, buscando socorro. E a gente sabe que lá com eles, Jesus, toda a sua equipe de trabalhadores, com Deus, esse Pai maior que ilumina a terra para que a gente possa enxergar os nossos passos, a gente recebe a resposta e aquele amor imenso que nos equilibra. Nós só precisamos nos ligar, né? Como na terra, na nossa casa, a gente, quando quer a luz física, a luz, a eletricidade, a gente liga na tomada para que a luz acenda, a gente só precisa ligar essa tomada que existe em nós, para que essa luz se acenda no nosso coração e na nossa mente. Mas não é uma luz que pisca e que nos deixa com medo. É uma luz que clareia, que ilumina, que nos ensina. A gente precisa ter certeza disso, né? E o nosso Emmanuel termina assim, que nós podemos buscar os talentos de amor, que são suscetíveis de nos erguer da sombra do vale lá para cima. É o amor, gente. É o amor. E a gente pergunta, sem ter a mínima noção, que amor é esse? Que muitas vezes nós não confiamos, porque a gente não conhece, não tem noção desse amor maior. E é esse o caminho que está à nossa frente e que nós deveremos aprender, né? Investindo-nos na posse da herança celeste, que está lá, reservada indistintamente no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Sabe? A gente lembrar daquela parábola de Jesus, quando ele fala da festa que haveria no céu, né? Daquele rei que ia fazer as bodas do seu filho e que mandou convidar. Primeiro ele mandou convidar os mais ricos, os mais chiques da terra, isso está na parábola. E eles não aceitaram, porque para ir nesse banquete divino, eles deveriam se despir de várias capas, porque eles não passariam na porta. Então eles preferiram ficar do jeito que estava e não foram. Como os servidores de Deus ficaram ali convidando mais vezes, eles os mataram para tirar da frente. Depois veio outros convites de pessoas mais simples, de outros filhos, até que veio o filho do rei e disse, não é possível que o filho do rei, eles não escutem. E nós, né, nós, humanos da terra, o matamos, achando que ele também tinha propostas que naquele momento não nos interessavam. Por isto, e por outras coisas mais, em não acreditarmos que ali, naquele banquete, receberíamos uma luz maior de entendimento, de amor, de um caminho de felicidade, nós não quisemos. A gente preferiu o Vale das Sombras, onde erramos muito, e hoje nos é pedido que limpemos esse caminho.
e a gente se sente muito aflito, porque o caminho é difícil de tanto lixo que nós deixamos lá atrás. Emmanuel termina aqui com uma mensagem de Voltaire, que ele deixou no livro Le Dépositaire. Ele diz assim: a felicidade nos espera em algum lugar. A condição é que nós deveremos encontrá-la. Aí o nosso esforço e principalmente a nossa gratidão a Deus por nos permitir refazer de novo. E aí, a Joana de Ângeles, no livro A Joana de Ângeles Responde, tem uma pergunta que fizeram e que nós fazemos sempre, né? Pergunta 140 do livro Joana de Ângeles Responde, na mediunidade de Divaldo Franco. Como proceder para buscar o autoconhecimento? Porque nós não nos conhecemos ainda, né? Nós não nos conhecemos. Isso é uma lição de Sócrates, 500 anos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecermos, a gente sabe o nosso limite, a gente sabe até onde pode ir ou não, o que deve fazer ou não. Porque quando nós nos conhecermos, nós estaremos com o Mestre, estaremos com Deus, certamente. A resposta da nossa Joana diz assim: aprofunda a autoanálise e tenha a coragem de se desnudares. Se desnuda perante a tua consciência. Quer dizer, ela diz assim: enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência e o teu comportamento. Enfrente-as, uma a uma. Não se justifique, nem se escamoteie, se esconda, né? Sob o desculpismo habitual. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo. Eu errei aqui por causa do fulano. Não, ela diz, enfrenta a sua consciência. E diz assim: eu fiz aquilo por causa do fulano, mas eu achei bom. E eu fiz porque eu achava maravilhoso. Eu achava maravilhoso. Por isso eu fiz. Né? É a coragem de nos enfrentarmos. Essa é uma vitória quando a gente consegue. O homem que se conhece, ela diz, possui um tesouro no coração. Cada vez que você se resolve a te autodescobrires, você conduz uma proposta de libertação. Começa pelos vícios sociais, da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento. Quer dizer, você começa pelos vícios sociais do nosso pensamento, aquilo que a gente acha que é, e chegamos até como nós nos comportamos perante tudo isso que ela acabou de nos dizer. Na inveja, no ciúme, no ressentimento terrível, a gente fica engolindo ódio. Sabe o que é engolir ódio? Raiva. É engolir coisa estragada. É engolir tudo que não presta e jogar para dentro de nós. Aí a gente adoece, certamente. Do rancor, né? E do ódio. Posteriormente, trabalha as medidas educativas que te fizeram dependentes
do álcool, do tabagismo, das drogas alucinatórias, da luxúria, dos distúrbios de conduta e as investidas de alucinações psicológicas. Nossa, penso eu, que são as nossas fantasias psicológicas, o que eu gostaria, o que eu poderia, aonde eu poderia chegar, né? Talvez isso nos mude o caminho certo, porque a gente não está com o pé no chão. E isso é, como diz a nossa doutrina espírita, um caso de obsessão, que a gente deve prestar muita atenção. Bom, esse é o medicamento que ela diz, para que a gente possa nos autoconhecer, né? Quer que eu leia de novo? Eu gosto de ler várias vezes para que a gente possa entender. Começa pelos vícios sociais da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do teu comportamento. Como eu ajo perante tudo isso? Com inveja? Com ciúmes? Com pessimismo? Com ressentimentos? Com rancor? Ou com ódio? Pobre de nós, né? Se carregarmos isso tudo dentro de nós. Posteriormente, trabalhe as medidas educativas que te fizeram dependente ao álcool, ao tabagismo, às drogas alucinatórias, à luxúria, aos distúrbios de conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Cada passo ser-te-á uma nova conquista. Na medida em que a gente fala assim, nossa, eu posso mudar aqui. Aqui eu me fortaleço, eu posso perdoar, eu posso ajudar, eu posso não apontar o erro, porque eu também posso errar, né? Então não adianta apontar o erro do outro. Talvez eu persiga mentalmente alguma pessoa, eu vou orar por ela para que eu não consiga mais perseguir e que ela receba uma grande luz. Isso tudo é autoconhecimento, quando nós conseguimos perceber como nós caminhamos errados. E temos uma grandeza divina à nossa frente e a gente deixa tudo de lado para seguir a nossa vaidade, o nosso egoísmo e muitas vezes olhar só para o nosso umbigo. Ela termina dizendo assim: como os condicionamentos são a segunda natureza, e a natureza humana, você vai gerar hábitos salutares que vão te plenificar em forma de equilíbrio e paz. Gente, que lição a nossa gratidão por estes amigos que nos trazem tanto entendimento. Ela diz, olha para dentro de você, mas não se desculpe daquilo que você fez errado. Nós fazemos errado por ignorância. Na medida em que nós aprendemos, a gente não faz mais, né? É um aprendizado que a gente sabe que quando a gente aponta o outro ou prejudica o outro, isso tudo vai voltar para nós, porque são pensamentos nossos, vibrações nossas, que voltam para nós, na lei divina de ação, gerando uma reação que é nossa. E a gente chora quando a reação acontece. Então, tá aí. Como proceder para buscar o autoconhecimento.
Nossa Joana de Ângeles responde a pergunta 140 do livro, na mediunidade de Divaldo Franco. Que lição maravilhosa! Que nós possamos, já pedimos socorro na prece, para que possamos hoje ser melhores que ontem, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que possamos prestar atenção, Senhor, porque as nossas feridas interiores, elas são curadas com medicamento de amor, nós sabemos. Elas são curadas com medicamento de fraternidade absoluta, no perdão, na benevolência, na paciência, olhar o outro com luz, para que haja uma reação linda e maravilhosa e essa luz volte para nós. E nós te agradecemos por isso, orando por cada irmão em humanidade, principalmente por aqueles que ainda não conhecem as tuas leis de amor e de fraternidade e ainda caminham por caminhos escuros, vaidosos, orgulhosos, sem prestarem atenção onde pisam. Abençoe-nos, Senhor.